Ah, agora sim. Doutor Alexandre, tudo bem? Ah, agora foi. Olá, doutor Tudo Alexandre, bem? tudo bem? Tudo ótimo, doutor, como está? Também, tá tudo jóia. É importante a gente estar com saúde, cabeça boa, pensamento positivo. Vamos enfrentando, né, doutor? Com Não, certeza. não tem jeito. Eu falo muito com os alunos, não existe felicidade plena, né? É uma utopia, né? Felicidade Isso. são o quê? São os momentos, se a gente não dá valor. E também tem que criar uma peneira, né, do que a gente escuta, levar em consideração do que vale a pena. Não é verdade, doutor? Isso mesmo. Temos que aproveitar o que tem de bom, né? É verdade. Ó, ganhou um amigo aqui, viu? Que precisar, com muito carinho, muito respeito, muita humildade, tô aqui para ajudar, viu? Obrigado. O doutor, quando vier a Agradeço. São Paulo, vem tomar um café comigo. Aqui, eu vou ficar muito feliz. Da mesma forma, quando vier para o sul aqui, venha nos visitar em Laje, na Santa Catarina. Que legal, hein? E aí falam que é muito bom para morar, não é verdade, doutor? Bom, bom. Eu estava morando em Balneário Camboriú até 3 meses atrás, sou natural de Laje, fiquei 3 anos lá enquanto as minhas atividades estavam home office aí, a parte de direito empresarial, mas há 90 dias aí, pouco mais aí, voltou com força e vigor aí os trabalhos presenciais e meu escritório físico era em Lages, tive que retornar para a cidade, mas é uma cidade muito boa aqui. Doutor, e como que é morar lá onde o doutor estava morando? É muito bom o balneário, né? É gostoso Ah, demais, Balneário né? Camboriú é excelente, excelente, uma cidade extremamente boa. Qualidade de Vou vida, dizer né? que qualidade de vida é excelente para criar os filhos. Lages, numa cidade interior, numa cidade É menor, onde melhor, né? eu sou natural daqui, conheço todo mundo, facilita mais, né? Facilita mais, né? Mas lá é uma cidade maravilhosa, excelente. Que legal, doutor. O que precisar, estou à Tem tudo que disposição. tem. É, Agora, eu vi uma pesquisa, Balneário, Santos foram as primeiras cidades, né, de qualidade de vida, né? isso, lá é muito boa. A cidade é maravilhosa. Eu digo assim, é uma cidade de 150 mil habitantes durante o ano, final do ano, uma cidade que passa de 1,5 milhão de Olha habitantes. só. Mas durante o ano a gente vive numa situação que você tem tudo que tem em São Paulo, numa cidade onde você pode caminhar na praia 1, 2 horas da manhã com seus filhos, com o celular na mão, Olha sem só. ter medo de ser assaltado, né? Que gostoso. Isso não tem preço, né, doutor? Não tem preço. Ah, com certeza. É E, isso mesmo. inclusive, hoje fiquei sabendo um cliente aqui, 51 anos, jovem de tudo, faleceu. A gente precisa saber viver, escolher um lugar que a gente se sente bem, cuidar dos nossos filhos, porque isso aqui é uma passagem muito curta, né, doutor? Com certeza. A viagem é muito curta. É verdade. Isso aí, doutor. Doutor, eu estou à disposição, viu? Conta comigo, quero o seu bem, estou aqui para ajudar, para contribuir, viu? Certo. O doutor. Doutor, então, assim, só É, relatando, eu acho que o doutor teve acesso ao processo, né? doutor, eu não sei se eu tive acesso ao processo, acho que trouxe impresso. Não, abriu aqui. Essa plataforma dá para abrir tanto o doutor daí como eu daqui. A gente consegue trabalhar com a imagem, né? Certo. Até se o doutor quiser abrir também alguma Mas coisa, eu estou aqui para ajudar, viu? tá. Na verdade, relatando, doutor, o que nós temos aqui? O Adriano, ele é filho dos meus clientes, certo? Certo. Eles me procuraram alguns anos atrás, noticiando a mãe dele e o pai dele, né, e ele também, informando que teriam comprado um imóvel em 2011 aqui no litoral, tá? No litoral de Santa Catarina, e esse imóvel lá em 2011 era loteamento irregular, não tinha matrícula aberta, né? Então era só um contrato de promessa de compra e venda, certo? Onde a loteadora teria vendido para eles esse terreno. Passado alguns anos, eles cobrando a escritura, não saía a escritura, não saía a escritura, e a loteadora, né, sempre dando a desculpa de que estaria regularizando esse imóvel. Eles me procuraram, essa loteadora a gente não teve mais contato e a gente não sabe o que aconteceu. Pelo que a gente vê no fórum, existem vários processos onde venderam terrenos e não entregaram, venderam terrenos em duplicidade, várias coisas desse sentido, certo? Tendo em vista não existir matrícula aberta, só existir, a única documentação que tinha na época seria um contrato de promessa de compra e venda entre os meus clientes e a loteadora, Tá, certo? certo. Diante disso, o que eu fiz? Entrei com uma ação de adjudicação compulsória,
visando que o judiciário determinasse, né, que a loteadora escriturasse o bem para os meus clientes. Passado uns 2 anos do processo, a loteadora foi lá e abriu a matrícula do imóvel. Quando ela abriu a matrícula, ela regularizou lá o loteamento. Quando ela abriu a matrícula do imóvel, tivemos a infeliz surpresa ali de que o imóvel já tinha sido vendido lá em 1989, se não me falha a memória, para um terceiro, através de contrato de promessa de compra e venda também. Então, quando nós tivemos acesso à matrícula do imóvel, já constava proprietário anterior, né, a loteadora, o proprietário atual, que inclusive era falecido, foi feito inventário e passaram os direitos do contrato de compra e venda para a herdeira. O que nós fizemos diante disso? Desistimos da ação de adjudicação compulsória, porque a nossa ação era contra a loteadora. Se apareceu um comprador posterior que foi aberta a matrícula e já veio com essa averbação desse comprador, desistimos da ação com base de que eu particularmente entendo que não cabe adjudicação compulsória contra um terceiro que não participou do negócio, do contrato, não recebeu, não vendeu, né? E fora também, doutor, que a ação de adjudicação compulsória, o judiciário está terrível, né, doutor? O judiciário está judiando muito da gente, né? E hoje, o que está acontecendo muito? Eu enxergo a adjudicação compulsória como uma ação lá do direito de família, quer ver? Aquela ação traiçoeira, a exoneração de alimentos. Quando o cliente procura o advogado, né, de família, ele acha na cabeça dele que o filho fez 18 anos, não tem que pagar mais pensão, né? 21, meio que automático. Então, passa na cabeça do cliente que é causa ganha. Aí vai o advogado distribuir uma ação com aquela confiança do cliente e acaba perdendo, né? E a adjudicação compulsória é uma coisa, porque é traiçoeira, doutor. O que eu tenho aqui de adjudicação compulsória que a gente ganha e não leva, porque depois não consegue registrar no cartório, é muita coisa. Por isso compensa, às vezes, trabalhar com uso capião se o cliente tem todos os requisitos, né? Os pressupostos. Seria mais seguro em virtude de ser uma forma originária de adquirir propriedade. Fugir da traiçoeira adjudicação, né? Isso. E aí o que aconteceu? Desistimos daquela ação, entramos aí porque na verdade na matrícula existia somente a averbação de uma promessa de compra e venda. Eu não sei se o cidadão terminou de pagar, se não terminou, não existiu a compra e venda, só existia a averbação do contrato. Então o que nós fizemos? Entramos com uma ação de uso capião, já tinha o período aquisitivo, tá? Eles já estavam lá desde 2011 no terreno, estavam há mais de 10 anos no terreno. Entramos com uso capião contra essa pessoa que seria a herdeira, que ficou com os direitos sobre o contrato de compra e venda lá do pai dela, e também contra a incorporadora. Tá. Entramos contra os dois, porque como a gente não sabe se o negócio deles encerrou ou não encerrou, e eu tive a notícia de alguns contratos que foram feitos no passado com essa incorporadora e as pessoas não terminaram de pagar e eles não averbaram a rescisão do contrato ou o distrato na matrícula, né? Então, para não correr o risco, entramos contra os dois, tá? Tanto contra a pessoa adquirente quanto contra também a incorporadora. O juiz recebeu a contestação, não julgou o mérito, extinguiu o processo porque ele entendeu que a ação correta é a adjudicação compulsória e não o uso capião. Até conversei com o assessor deles lá, explicando, eu digo, gente, mas eu não tenho como entrar com uma ação de adjudicação compulsória se já foi vendida para um terceiro e está averbada a promessa de compra e venda da matrícula. Então já não é mais do João o terreno. Eu negociei com o João. Só que o João prometeu a venda e está averbado que prometeu a venda para Maria. Como é que eu vou entrar com uma adjudicação compulsória contra a Maria? Não tem lógica, que não né? fez parte da nossa relação contratual, E não tem fora, nada. doutor vai concordar comigo, pela amizade que estamos criando aqui, com muito carinho, o judiciário não faz o que tem que fazer, ou seja, o judiciário não julga, não trata bem o cliente, não trata bem os advogados, não trata bem as partes, e ainda dá palpite como consultor, colocando o cliente contra o advogado. Não é isso, doutor? O doutor concorda comigo? Com certeza. Eles fazem isso. Chamei os meus clientes, né? Eu sou advogado há 26 anos, doutor, então chamei os meus clientes, eu advogo para colegas nossos, juízes, promotores,
promotores E também. outro, o doutor é do bem, né? Fez com carinho, eu sei disso. Chamei os clientes, expliquei a situação, digo, olha, vamos recorrer. Já interpus o recurso de apelação, porque eu particularmente, a gente não é dono do saber, né, doutor? Claro. E o judiciário não existe nada 100%. Verdade. Mas Não existe causa ganha. cabe, Por mais que seja... tendo em vista essa nova informação de que apareceu um terceiro adquirente e não é mais da propriedade, em tese, daquele que vendeu para os meus clientes, e quando foi aberta, veja bem, eles compraram o imóvel em 2011. A matrícula foi aberta somente em 2021, que a nossa ação de adjudicação já estava em trâmite. Quando veio essa notícia de que teria um terceiro comprador, nós desistimos da ação, porque eu entendo que não cabe a adjudicação como um terceiro dessa forma, né? Não existe uma relação jurídica entre a gente, entre nós e o terceiro. O que eu entendo que cabe? É somente o uso capião. Entramos com o uso capião, o juiz entendeu que a ação não é uso capião, entendeu que tem que ser adjudicação compulsória, eu recorri e agora está na fase, na realidade, de eles citarem. Na verdade, as partes nem foram citadas, eles nem fizeram defesa no processo, né? O juiz simplesmente disse que o processo, a ação foi incorreta e julgou. E aí eu recorri e agora o juiz está intimando, vai citar a parte contrária e intimar para que eles façam a resposta à apelação, né? Então nós estamos nessa fase aí de citação e intimação da decisão do processo para que eles possam comparecer aí e fazer a resposta, né, as contrarrazões da apelação, e vamos ver o que vai dar. Aí o Adriano entrou em contato comigo, disse que conversou com o doutor, que o doutor gostaria de trocar uma ideia aí, e eu sou aberto, doutor, a gente está sempre aberto. Claro, não, né? E a mesma coisa, doutor, tudo com muito respeito, com muita humildade. Eu acredito muito que a gente gospe pra cima, cai na testa, né? A gente não pode desejar e muito menos fazer o mal, falar mal, não, nunca, jamais. Estamos aqui para somar. Na verdade, a conversa foi nesse teor, né? Do recurso, eu estou tentando me recordar aqui, e no recurso, o que poderia fazer? Aí eu falei, né? Acho que foi isso que nós conversamos, tentando me recordar aqui. O que eu faria de mais no recurso, né? No recurso de apelação? Eu abriria um tópico, tentaria trazer das provas novas, porque o TJ também está contaminado, né, doutor? O TJ nós temos turmas boas, mas temos turmas também que não tem vontade nenhuma de julgar nada, né? Então, não é verdade, doutor? Sabendo disso, eu até falei para ele, se ele conseguisse ajudar o doutor no sentido de trazer provas novas, uma ata notarial, declarações de pessoas, né, conhecidos dele, com firma reconhecida, dessas pessoas reafirmando que ele tem a posse, eu falei para ele, leva para o doutor poder colocar no recurso de apelação, abre um tópico da prova nova e inclui. Porque o judiciário agora, em segundo grau, eu acho que o doutor também percebeu isso. O que eles fazem para se livrar do processo? Olha, não tem nada de novo. Então o juiz de primeiro grau acertou. Para evitar isso, a gente vai ter que começar agora, de fato, já há alguns anos, criar prova nova dentro da apelação, né? Quando dá, né? Então, falei para ele, ajuda o doutor, vai atrás de mais documentos para ajudar o doutor. Abre um tópico na apelação da prova nova, né? Sim, e eu na época já solicitei, nós já juntamos no processo, né, eu pedi para ele todas as provas que fossem possíveis, né? Essas declarações, na época, quando ajuizou, nós já juntamos no processo declaração com firma reconhecida em cartório, de extremantes, de vizinhos, de conhecidos, de amigos lá, né? E aí já estão no processo. E aí o Adriano ficou de ver se consegue mais alguma coisa nova para a gente aí, para que a gente possa complementar, né, nesse caso aí. E a outra dica... A apelação já foi protocolada, mas... Já foi, né, doutor? Foi. Não. A apelação já foi protocolada, né, doutor? Já. A apelação já foi protocolada. Sabe o que o doutor poderia fazer? Eu faço isso às vezes aqui. Se tivesse mais algum documento, faria a petição de juntada em primeiro grau mesmo, né? E aí dentro da peça eu abriria um tópico do pré-questionamento, já pensando em terceiro grau também. Mas eu não sei se ele tem mais algum documento novo, se apareceu com algum documento novo. Ele apareceu, doutor? Ele ficou de conseguir e me mandar mais algumas declarações. Só pedir para ele que não seja repetida das que nós já temos, né? Não resolve, né? Aí o que eu faria, doutor? Eu faria a petição de juntada. Nessa petição de juntada, né, na verdade uma desculpa para peticionar, eu abriria um tópico do pré-questionamento, que a posse é notória,
que a posse é notória, que cumpre a função social da propriedade, que o indeferimento dessa ação seria uma afronta à Constituição Federal e também à lei federal. Por quê, doutor? Porque como a gente está tratando de uma situação onde o juiz de primeiro grau foi muito maldoso, né? Que ele foi muito maldoso. Foi maldoso. Foi maldoso demais, né? Então, para evitar dar uma carteirada, dizendo, ó, vou recorrer até terceiro grau se isso acontecer em segundo grau. Se o doutor conseguisse pré-questionar, e uma dica também, aí já em relação aos cartórios. Os cartórios eles são muito complicados, viu, doutor? Eu tive um problema sério uns 2 anos atrás. O que eu também costumo fazer na peça de uso capião? Eu abro um tópico da localização e descrição do imóvel. Eu tive um problema aí que passamos muito nervoso aqui no escritório. Nós fomos levar o uso capião após a decisão foi procedente, primeiro grau, e o cartório não queria registrar, porque o cartório alegou que na inicial ou nas outras peças não tinha a localização e descrição do imóvel. Então, para evitar, né? Nós juntamos já o mapa de localização da prefeitura, doutor. Ah, legal. Então, arrasou, hein, doutor? Arrasou. Parabéns. Ali já está tá bem. Na verdade, o processo está bem instruído. Tá sim. O problema que nós tivemos é o seguinte. Então, é que nem eu digo assim, ó, que nem a gente é amigo dos juízes, comarca do interior, você conhece todo mundo. Eu digo, então, não precisa me dar procedência. Se entende que eu não tenho procedência no pedido, mas então julgue procedente. Agora, essa história de não julgar o mérito, porque entende que é outra ação, é esquisito, né? É esquisito e cria uma relação ruim, né? Porque eu falei até para ele, eu lembrei aqui, eu falei, porque é normal, né? O ser humano é desconfiado, o ser humano é terrível. Quando vê um juiz falando, ó, entrou com a ação errada, o que acontece com nós advogados, né? Ó, entrou com a ação errada. Não entrou com a ação errada, fez a ação certa. Só que o juiz usou um entendimento dele que não cabe, porque ninguém perguntou para ele, ninguém quer a consulta dele, né? Eu defendo muito, porque não faz parte do julgado, o juiz não tinha que fazer isso. Mas foi o assessor que fez, o assessor. Independente de quem fez, não pode colocar o advogado contra o cliente, né, doutor? Jamais, né? Não, e como eu disse para o assessor, eu digo, tá, mas então me dê uma fundamentação jurídica que embase uma ação de adjudicação compulsória contra um terceiro que não fez parte da relação contratual. Não existe. Não existe. Eu não vejo fundamento jurídico nenhum. Então julgue improcedente o recurso de uso capião, ou a ação de uso capião por algum motivo que entenda que não tem o direito, né? E outra coisa, né, doutor? Não indicar uma ação que eu não vejo. O doutor falou tudo. Julgue o mérito, né? Ó, por falta de tais provas, de tais documentos. Claro. Agora, não jogar, né, lenha na fogueira e falar, ó, entrou com a ação errada. É um absurdo. Eu tive esse problema já algumas vezes. Esse ano, doutor, eu tive 2 problemas aqui, que eu falo para os alunos e queria dividir com o doutor. Um foi um juiz que julgou um uso capião improcedente, falando que não tinha documentos. Só que juntamos vários documentos. E aí o cliente, na cabeça dele, um documento que ele enviou, eu analisei, achei que eu não deveria juntar, porque um documento que não tinha nada a ver, não provava posse nem ânimos dono. Ele achou que tinha perdido por causa daquilo. Depois eu consegui, de fato, fazer ele entender. Mas olha a dificuldade que o juiz nos colocou. E uma outra situação que passamos muito nervoso aqui foi um juiz que condenou o escritório a pagar sucumbência, né? Poxa, quem paga a sucumbência é a parte, porque o dia que a gente começar a pagar a sucumbência, doutor, a gente larga a profissão, né? É absurdo, né, doutor? A nossa profissão, a gente já toma paulada de um juiz que muitas vezes é incompetente, o juiz é uma juíza. Toma paulada às vezes do cliente, agora vai ter que pagar a sucumbência ainda perder a ação, aí não dá, né, doutor? É absurdo. Não, é absurdo. É absurdo. E até eu, assim, fui muito transparente, porque o filho dos meus clientes não reside aqui em Lages, né? Ele reside no norte ou nordeste, se não me falha a memória. E eu fiz uma videochamada, né, uma videoconferência com ele, estava com a mãe dele presencial. Inclusive é um rapaz, assim, um guri que gosta de estudar, de pesquisa e coisa. Eu digo, olha, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Você pode olhar a questão de uso do capião. Tanto que a gente tinha a adjudicação compulsória e a minha orientação foi de a gente, quando veio essa notícia que o imóvel não estava mais no nome de quem vendeu para eles, já estava no nome de um terceiro, quando abriram a matrícula, eu disse para eles, vamos desistir da ação para vocês não terem sucumbência e não perderem a ação de sucumbência. Aí desistimos da ação, não tivemos sucumbência e já entramos com a ação de uso capião, daí contra a pessoa que eu entendo certo, que é quem já estava na matrícula, né? E daí tem ainda essa relação, doutor, porque não existe lá uma escritura, uma compra e venda, existe uma averbação do contrato de promessa de compra e venda. Então, para não correr o risco, eu coloquei as duas partes, né? Expliquei para os clientes, eventual risco de uma sucumbência, mas coloquei as duas partes, tanto aquela que está com promessa de compra e venda,
que se entende como proprietária, essa parte, quanto a incorporadora ali, a loteadora, porque a loteadora tem muitas situações, a gente fez uma pesquisa grande em cima disso, de ter verbações, depois ela começou a abrir, daí de 2021 para cá, começou a abrir todas as matrículas do loteamento. E tem muita situação que a gente sabe que está sendo discutido judicialmente, que ela vendeu, a pessoa não pagou, desistiu de pagar, porque estava enrolado o loteamento, e ela não fez o distrato, né? Então, daqui a pouco você entra contra a pessoa e a pessoa vai provar que não tem mais relação, que é lá da loteadora. Então, para não correr o risco, entramos contra os dois que estão na matrícula, para que a gente tente só realmente, assim, a indignação enquanto advogado é de não ter o mérito julgado. Né? Tanto que o meu cliente, quando me contratou, eles são muito cientes do risco da ação. Tá? Eu digo, eu não vendo o resultado final. Eu sei disso, tenho certeza, doutor. Tanto tá em negrito. Quando apareceu aqui, né, mencionou, olha, o juiz falou que foi ação errada. Eu falei, cuidado, não confie em juiz. Então confia, dei vários exemplos aqui. Eu falei, você tem que confiar no teu advogado. Não confiar em juiz. Claro. O juiz é de fora, às vezes nem ele que julgou, ele ou ela, um assessora, um copia e cola. Doutor, aqui eu tive um caso também de mudança de nome, retificação isso público, do Mohamed. Eu distribuí a ação, extingui o processo. O juiz falou, não, como é uma pessoa estrangeira, precisa de um parecer do Ministério da Fazenda. Aí eu distribuí de novo a ação. Aí distribuí de novo a ação, só que já com um fundamento dizendo, não tem lógica, a mudança de nome é algo subjetivo. Não precisa de parecer de ninguém, não interessa a opinião de ninguém, né? Aí a segunda ação nós ganhamos. Você vê, não, ganhamos não, aí perdemos em primeiro grau, o juiz maldosamente prevento, né? Ele usou os mesmos argumentos da ação anterior. No recurso, a gente reformou. Você vê que coisa maluca, doutor? Sim. O judiciário já está lento por natureza. E em vez deles facilitarem, né? É como essa situação. Então, o juiz tivesse julgado mérito e a gente ia para frente. Quem perdesse ia para frente, né? Tem a situação, né, doutor? Nessa ação, surgiu um fato novo e eu conversei com o cliente, porque nós temos uma situação assim, ó. Eu tive... o cliente entrou em contato comigo e disse que recebeu um contato de um corretor de imóveis dizendo que a proprietária do terreno ficou sabendo que tinha sido objeto de posse, né, discutindo essa situação. Aí eu pedi para que entrasse em contato comigo. O corretor entrou em contato comigo, eu expliquei, digo, olha, tem contrato, tem ação, passei o número da ação para ele. Eu, muito embora foi julgado improcedente, mas eu acredito que eu consigo reverter. Não se tem certeza, né, uma incógnita, claro. Mas com esse fundamento do juiz, acho difícil perder, de que teria que ser adjudicação compulsória. Pode até ser julgado mérito improcedente lá, mas com essa justificativa do juiz de primeiro grau, acredito que não. E aí, esse corretor, né, agradeceu pelas informações e passou para a suposta proprietária, que a gente não localizou ainda. E essa suposta proprietária, o advogado entrou em contato comigo. E aí fizeram uma proposta para ninguém correr o risco, apresentaram um valor de avaliação do imóvel e uma proposta de 50% do terreno. Eu até chamei meus clientes e digo, olha, se o terreno realmente vale X e eles estão fazendo a proposta de meio X, vocês podem avaliar, porque alguém vai perder 100%. Né? Seja a proprietária, suposta proprietária que está na matrícula, ou seja, os meus clientes enquanto possuidores, né? Alguém vai perder. Eu digo, olha, às vezes um acordo pode ser que seja interessante. Verdade. E aí o cliente está providenciando as avaliações para ver se realmente é interessante ou não, né? Ou se não, vamos prosseguir. Como eu disse para o cliente, aí o cliente que define, né? O cliente está sabendo dos riscos, às vezes, quando entrou com a ação, sabendo dos riscos, né? Porque, pela experiência profissional da gente, a gente não jamais vende ação com garantia de êxito, né, doutor? E outra coisa, doutor, a gente sabendo tá tudo maluco, né? O judiciário terrível, cada vez pior. Imagina que vai sair da nossa boca causa ganha, né? Pelo amor de Deus. Estamos fora disso. E outra coisa, né, doutor, assim, ó, veja bem, eu até, como eu disse para o cliente, até poderia esperar, eventualmente, algum entendimento diferente, que não tenha, muito embora nós juntamos declarações dos extremantes, juntamos a comprovação de pagamento do IPTU em nome dessa pessoa que estava atrasado, foi lá, renegociaram, pagamento do IPTU,
juntando tudo que era necessário, né, as declarações dos confrontantes, desde quando eles estão ali, assinado, reconhecido firma. Eu digo, pode até ter um julgamento do, né, o judiciário entender que por algum motivo você não tem direito de usucapiar e pronto. Agora, jamais eu imaginava que o juiz vir julgar sem resolução de mérito, porque entende que a ação está equivocada e que seria uma adjudicação compulsória nesse caso. E doutor, cá entre nós, né? Não é o julgamento, eu até falei para eles, não é o julgamento que um juiz tem que dar. O juiz tem que falar, concordo ou não concordo por tais motivos, igual o doutor falou. Mas jamais falar, não é essa ação. Quem é ele? Se ele fosse advogado, né, é juiz. Né? Tá errado, doutor. Tá errado, é um absurdo, né? Absurdo. Bem, isso aí. Absurdo. Doutor, o que o doutor precisar, eu estou à disposição. Se o doutor precisar de alguma coisa, quiser discutir alguma questão recursal desse caso, conta comigo. Ganhei um amigo aqui. Eu quero o seu bem, fui muito respeitoso, como tem que ser, né? Ético. Então, estou aqui para ajudar, sim, viu? Com muito carinho. Tanto é que eu falei, olha, já que vocês me procuraram, eu me sentiria à vontade de conversar com o doutor. Para a gente conversar. Porque vocês têm que confiar no advogado de vocês. Ele está atuando bem, fez o certo. Não é porque um juiz está dizendo, é lei, né? Claro. E acho que eles entenderam, sim, viu, doutor? Sim. Não, inclusive, até porque eu disse para o meu cliente, eu digo, olha, eles já são, né, clientes há muito tempo, eu digo, olha, se vocês têm alguma dúvida quanto à ação, quiserem subestabelecer para qualquer profissional, achando que, né, realmente, tem desconfiança de que entrou com o processo errado, eu tenho tranquilidade, né? Eu tenho a consciência tranquila de que entrei com a ação que eu entendo a ação correta, porque a outra ação nós já tínhamos entrado, e quando surgiu esse fato superveniente de ser aberta uma matrícula já em nome de terceiro, acabou para mim a possibilidade de uma adjudicação compulsória contra um terceiro que não faz parte da relação contratual. Então eu disse para eles, isso aí eu acho tranquilo, mas eles não têm interesse, vamos continuar a parceria e vamos continuar trabalhando no processo. Não, mas pode ficar tranquilo, doutor, que foi tudo com muito carinho, tanto é que eu fiz questão de conhecê-lo. O que é certo, né? E eu acho que a gente já tem muitos colegas maldosos, eu também já passei por isso, quem não passou, né, doutor? Então, estou aqui para ajudar mesmo, com muito carinho. Se o doutor precisar mandar alguma coisa, doutor Júlio, o que o doutor acha, eu ajudo com muito carinho, tá? Para a gente dividir a responsabilidade, tá bom? Então, tá certo, doutor. Agradeço a sua atenção, tem uma audiênciazinha agora na sequência, mas qualquer dúvida aí a gente volta a conversar, tá bom? Tá bom, boa audiência, arrasa aí e defende a advocacia, doutor, que tá precisando de uma advocacia mais unida. Um grande abraço, tudo de bom, tchau. ótima semana, doutor. Também uma coisa, doutor, um abração. Tchau.